Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nessa hora aquietar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma diante do Senhor, para ouvirmos aquilo que Ele tem a falar conosco nesse primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia da ressurreição de Cristo Jesus. Deus fala conosco para que durante a semana a sua palavra seja viva e eficaz, esteja presente em nossa vida, em cada aspecto da nossa existência. Eu darei uma pausa no dia de hoje, naquela série de exposições que tenho feito, e queria trazer um texto um pouco diferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 22 ao versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo 22 ao versículo de número 30. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós vivemos em uma época em que as pessoas são obcecadas por visibilidade. Com o advento da tecnologia, as redes sociais muitas vezes se transformam em verdadeiras vitrines. As redes sociais transformam também pessoas comuns em verdadeiras vitrines ambulantes que estão ali apenas para demonstrar alguma coisa. Existem os famosos influencers que em diversas ocasiões mostram tudo sobre a sua vida. Mostram a rotina de trabalho, a rotina dentro de casa, os filhos, o cônjuge, as viagens a passeio, dentre tantas outras coisas. Muitas pessoas hoje em dia certamente vivem em prol de visualizações, das visualizações que podem conseguir na internet, o número de curtidas em suas publicações, a quantidade de seguidores nas redes sociais, os aplausos, os elogios e o reconhecimento que pode ser alcançado nesse mundo virtual. À medida que o tempo passa, as pessoas buscam cada vez mais a sua própria glória. Isso não é algo novo. Desde que mundo é mundo, desde que a humanidade existe, as pessoas sempre procuraram a sua autoexaltação, sempre procuraram a sua própria grandeza. Hoje isso se evidencia muito na internet, onde as pessoas querem aparecer, elas querem ser vistas, elas querem ser elogiadas, elas querem ser reconhecidas e aplaudidas pelas pessoas que estão ao seu redor. Só que a proposta do Evangelho é completamente diferente dessa proposta mundana. E o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nos ensina algo sobre esse assunto. A passagem que está diante de nós apresenta um relato a respeito de João Batista. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Ao longo da história bíblica, alguns homens foram levantados por Deus para profetizar
que o Messias haveria de chegar para trazer redenção aos pecadores. João Batista foi então o último homem levantado por Deus para trazer essa mensagem. É por isso que ele é chamado de o arauto do Messias, ou seja, ele verdadeiramente era um mensageiro do Senhor. João Batista era filho de um casal idoso que fazia parte da tribo de Levi. O seu pai se chamava Zacarias e a sua mãe se chamava Isabel. Inclusive, a maioria dos estudiosos acredita que Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. Isso significa dizer que provavelmente João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. Ao iniciar o seu ministério profético, João se tornou o pregador do arrependimento. A sua mensagem era dura, era rigorosa, mas era necessária, porque ele se posicionou de forma radical e muito forte contra a religiosidade judaica, condenando os fariseus e os líderes religiosos da sua época, ao ponto de chegar diante deles e chamá-los de raça de víboras. Além disso, a vida de João e a sua mensagem era uma profunda demonstração de que o crente verdadeiro, ele vive a sua vida para a glória de Cristo. A mensagem de João apontava para a glória de Cristo. A vida de João, o testemunho de João apontava para a glória de Cristo. Fosse pregando ou dando exemplo com as suas atitudes, João deixava claro que um crente vive para glorificar o nome de Jesus. E é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos refletir hoje. Vivendo para a glória de Cristo. Vivendo para a glória de Cristo. E nós vivemos para a glória de Cristo, em primeiro lugar, quando nós reconhecemos que Ele é quem nos chama. Quando nós reconhecemos que Ele é quem nos chama. Versículos 22 a 27. Vá acompanhando comigo em sua Bíblia. Abra sua Bíblia, fique com ela aberta e vamos olhando o texto juntos. O texto começa nos informando que, após a conversa com um homem chamado Nicodemos, Jesus e os seus discípulos se dirigiram para a terra da Judeia. Logo de cara é importante nós abrirmos um parêntese para fazermos aqui uma observação. No capítulo 2 deste mesmo evangelho, especificamente no versículo 23, o texto afirma que Jesus estava na cidade de Jerusalém para participar da festa da Páscoa. A região da Judeia se trata de uma parte mais montanhosa que pertence ao lado sul de Israel. E a cidade de Jerusalém se encontra localizada justamente nessa região. Sendo assim, não faz sentido, aqui no capítulo 3, o texto afirmar que Jesus foi para a Judeia, porque na verdade ele já estava lá. Dessa forma, o que originalmente o texto está querendo dizer é que Jesus e os seus discípulos saíram da parte mais urbana da Judeia e foram até a parte mais rural dela. Digamos que eles saíram do centro comercial para ir para o sítio, digamos assim, algo parecido com isso. Além disso, perceba que o final do versículo 22 nos informa que Jesus permaneceu um bom tempo nessa região, acompanhado de seus discípulos, e nesse período ele estava realizando batismos. Essa informação nos deixa claro que nesse momento da história, Jesus já havia iniciado o seu ministério, pregando o evangelho do reino de Deus e batizando com água todos aqueles que tinham fé em seu nome, todos aqueles que se arrependiam e criam na sua mensagem. Interessante que no capítulo 4 deste mesmo evangelho, o texto nos informa que os discípulos, os apóstolos de Cristo, é quem batizavam as pessoas, não era necessariamente o próprio Jesus. Claro, os apóstolos batizavam debaixo da supervisão e das ordens que Jesus entregava a eles. Eles não batizavam na hora que queriam, era debaixo da ordem e da orientação de Jesus. Na sequência, o versículo de número 23 afirma que João também estava batizando em Enom, perto de Salim, que era um local onde havia uma grande abundância de águas para que os pecadores fossem batizados.
As pessoas sabiam que João estava nesse lugar e, reconhecendo a sua fama, conhecendo a sua mensagem, elas se deslocavam para lá com o intuito de receberem o batismo e de ouvirem a mensagem de João. Veja que interessante, houve um momento da história em que Jesus e João Batista estavam simultaneamente batizando os pecadores. Isso é extraordinário. Imagina você viver nessa época em que Jesus e João estão plenamente ativos, batizando e pregando o Evangelho. Mas como isso é possível? A resposta se encontra no versículo 24, onde o texto nos informa que nesse período, João ainda não havia sido preso por Herodes Antipas, que naquele momento governava a região da Galileia. E lembre-se que Herodes não somente colocou João no cárcere, mas posteriormente também mandou decapitá-lo a pedido de Herodias. No versículo 25, finalmente surge a problemática dessa história. Os discípulos de João Batista estavam conversando com um judeu, e no meio dessa conversa surge uma discussão a respeito da purificação. Dentro da lei de Moisés, existiam diversas lavagens, digamos assim, que eram ritos de purificação cerimonial. Dessa forma, quando João começou a batizar em águas, certamente isso gerou algum nível de curiosidade e de escandalização entre os judeus. Talvez a discussão inicialmente fosse sobre isso, a comparação entre o batismo de João e os rituais de purificação que se encontravam na lei de Moisés. Pense você sendo um judeu daquela época e ouve uma história de que tem um homem pregando uma mensagem específica e batizando as pessoas para a purificação. Um judeu daquela época certamente pensaria, mas o que é isso? Então quer dizer que os rituais da lei de Moisés não servem mais? Então é muito provável que esse fosse o cenário dessa discussão. Mas é muito provável também que depois de um certo tempo, essa discussão tenha evoluído para a comparação entre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. A conversa estava acontecendo e aí talvez no meio da conversa alguém disse, sim, mas tem um homem também chamado Jesus, que está fazendo a mesma coisa que João, batizando do mesmo jeito, pregando a mesma mensagem. Qual é o batismo correto? O de João ou o de Jesus? Qual é o melhor batismo? O de João ou o de Jesus? Veja o que nos diz o versículo 26, o texto diz, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Claro, Jesus e João, obviamente, não estavam disputando para ver quem batizava mais pessoas. Ambos agiam da mesma forma. A cerimônia era feita com água e o significado era o mesmo. Esse sacramento representava o lavar regenerador que o Espírito Santo opera no coração dos pecadores. A questão é que o batismo que João realizava era um batismo preparatório. O seu propósito era conduzir as pessoas ao arrependimento, preparando o caminho, preparando a estrada para que os pecadores se encontrassem com Jesus, como ele mesmo afirmou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa dizer que com o tempo as multidões deixaram de ir até João. No início do seu ministério, quando Cristo ainda não estava ativo na pregação do Evangelho, as multidões iam até João procurando essa mensagem, procurando esse batismo, mas quando Cristo começa a pregar, quando Cristo começa a batizar, pouco a pouco as pessoas deixam de procurar João para procurar Jesus. Dessa forma, em outras palavras, o que os discípulos de João Batista estavam dizendo era o seguinte: mestre, aquele tal de Jesus a quem o Senhor batizou no Rio Jordão, aquele de quem tanto o Senhor falou bem, a quem o Senhor tanto elogiou, ele está lhe invejando, ele está começando a batizar da mesma forma que o Senhor faz, e o pior, as multidões estão deixando de vir até o Senhor para ir até ele. Mestre João, o Senhor não vai fazer nada? Faça alguma coisa, porque senão as pessoas vão te esquecer.
Faça alguma coisa, porque senão as pessoas vão te abandonar e não vão lembrar quem o Senhor foi. Jesus estava ficando cada vez mais popular, enquanto João estava começando a ser esquecido. Essa era a preocupação dos seus seguidores. Para esses homens, João é quem deveria permanecer no centro das atenções. João é quem deveria permanecer num pedestal para ser admirado, para ser elogiado, para ter o seu trabalho reconhecido. E é no versículo 27 que João responde a esse questionamento de forma intrigante. Veja o que ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João está dizendo para os seus discípulos que nenhum homem pode ser ou pode fazer alguma coisa sem que o próprio Deus o capacite para isso. João está dizendo que nenhum homem é autossuficiente, nenhum homem tem talentos, forças, qualidades que vêm dele mesmo. Os grandes homens de Deus, não somente João Batista, mas todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus ao longo da história, que foram considerados grandes no reino de Deus, não foram grandes porque eram fortes, não foram grandes porque eram poderosos, mas foram grandes porque o Senhor do universo os abençoou. João Batista não tinha nenhum motivo para se vangloriar, porque nada do que ele fez, ou nada do que ele estava fazendo, foi por causa das suas próprias forças, mas foi porque Deus o conduziu naquela tarefa soberanamente. Foi Deus quem o capacitou, foi Deus quem lhe deu a sabedoria necessária, foi Deus quem lhe deu o discernimento, foi Deus quem lhe deu o talento que era preciso para pregar o Evangelho e para batizar as pessoas que eram conduzidas a Cristo Jesus. Foi Deus quem o chamou para esse ministério e foi Deus quem agiu através da sua vida para que os pecadores se arrependessem ao ouvir a sua mensagem. É por isso que ele está dizendo: você sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. O que eu fiz, o que eu estou fazendo agora, eu só estou fazendo porque Deus me concedeu essa bênção, porque Ele me concedeu essa graça, porque Ele me chamou e me capacitou para fazer isso. Que motivos eu tenho para me gloriar diante de Cristo? Meus irmãos, sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje, nesse momento, nessa noite? Por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui hoje porque um dia o soberano Senhor do universo veio ao nosso encontro com o poder da sua maravilhosa graça, porque um dia Ele veio até nós, nos chamando eficazmente, mediante as verdades do Evangelho. Diante desse glorioso chamado eficaz, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, nós fomos lavados de toda iniquidade, através do precioso sangue de Cristo Jesus. E o mesmo Jesus que nos chamou para a salvação, o Jesus que nos salvou, é o mesmo que nos chama para que nós sejamos servos fiéis do reino de Deus. Se nós somos crentes, nós também somos servos de Deus, chamados não somente para a salvação, mas chamados para trabalhar em sua gloriosa obra. Nós servimos ao Senhor não para sermos exaltados, não para recebermos glória, mas para que toda glória seja dada a Cristo Jesus, porque Ele é quem nos chama, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece para que nós sejamos usados como instrumentos em suas mãos. Por isso, meu irmão, nessa noite você deve abrir a boca e dizer: louvado, engrandecido seja o Senhor, porque um dia Ele nos salvou e nos deu o privilégio de participarmos da gloriosa expansão do seu reino, vivendo para a glória de Cristo. Nós vivemos para a glória de Cristo quando reconhecemos, em primeiro lugar, que Ele é quem nos chama, e nós vivemos para a glória de Cristo quando, em segundo lugar, reconhecemos que a honra é somente dEle. Quando reconhecemos que a honra é somente dEle. Versículos 28 a 30, vá olhando para a sua Bíblia. Tanto o ministério de João quanto o ministério de Jesus vinham do céu,
como o próprio João acabou de dizer. Foram dados a eles de maneira muito especial e particular. Só que esses dois ministérios não estavam ali para lutar um contra o outro, para ver quem se saía melhor, para ver quem tinha um melhor resultado. Não era esse o propósito. Esses dois ministérios, de Jesus e de João, eram diferentes, com propósitos diferentes. Eles não eram rivais, eles não eram inimigos. Eram chamados tão singulares para cada um, que um não poderia tomar o ministério do outro, que um não poderia interferir no ministério do outro. É por isso que João Batista faz a seguinte declaração, no versículo 28, olha para o texto diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Constantemente, João deixava claro para os seus discípulos que ele não era o Messias, ele não era o Cristo prometido, o ungido de Deus, ele não era o Salvador da humanidade, ele não era o Cordeiro de Deus, ele não era a luz do mundo, ele não era o pão da vida. Ele nunca quis tomar para si uma honra que jamais foi sua. Ele nunca quis roubar uma honra que pertencia a outra pessoa. Deus tem um plano para tudo, uma vontade que rege toda a criação e toda a história, decretos que foram estabelecidos na eternidade, quando somente o Senhor existia nas três pessoas da Trindade. Assim como estava nos planos de Deus, desde toda a eternidade, enviar Cristo ao mundo para morrer na cruz, e para pregar o Evangelho, e para ser perfeito em sua obediência, também era plano de Deus, que João Batista fosse enviado como precursor do Messias. É por isso, e é isso que o próprio João afirma no final do versículo 28. Foi acerca dele, inclusive, que profetizou Isaías, quando disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João foi a voz que clamou no deserto, chamando os pecadores ao arrependimento, anunciando que o reino de Deus estava próximo e que o Messias estava chegando, tanto para salvar os pecadores por meio da fé, quanto para anunciar o juízo que recairá sobre todos aqueles que permanecerem incrédulos. Era esse o propósito do ministério de João: preparar o caminho, limpar o local, avisar que o Salvador estava chegando, jogar o tapete vermelho para que o Rei dos Reis passasse, jogar o tapete, limpar a estrada para que o Príncipe da Paz pudesse passar em grande glória. Em vez de reclamar sobre o sucesso de Jesus, os discípulos de João Batista deveriam se alegrar com o fato de que a sua missão estava sendo cumprida. Quem é digno de exaltação? João? Não. Cristo é digno de exaltação. Quem é insubstituível? João? Não. Cristo é insubstituível. Quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? João? Não. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. João deixa claro que ele é apenas um servo, preparando a estrada para que o Rei da Glória possa passar por ela, brilhando a luz do Evangelho. O precursor faz o quê? Ele abre o caminho e sai de cena. Ele abre o caminho e se retira. Ele abre o caminho e joga todas as luzes, todos os holofotes naquele que é o verdadeiro protagonista. O precursor aponta para o Messias e sai de cena. E essa ideia ganha ainda mais profundidade com a declaração que se encontra no versículo de número 29. Veja comigo. O texto diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Em toda a Bíblia, o relacionamento que existe entre Deus e o seu povo sempre é comparado a um casamento. Deus foi aquele que escolheu o seu povo na eternidade, e com esse povo ele estabelece uma aliança eterna, aliança que está firmada na graça, onde o Senhor protege, guarda, guia o seu povo, conduz o seu povo, preserva o seu povo,
ao mesmo tempo em que esse povo vive na obediência e na fidelidade diante do Senhor. No Antigo Testamento, Israel era chamado de a noiva de Deus. No Novo Testamento, a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, quando ele diz: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Perceba que é justamente essa a figura utilizada por João aqui no versículo 29. Em um casamento, pense aí num casamento. Em um casamento, a noiva pertence exclusivamente ao noivo. Ela deixa inclusive de pertencer aos seus pais para pertencer agora ao seu marido. Os padrinhos e os amigos do noivo estão ali não para tomar o protagonismo do casamento, não para roubar a noiva para si. Eles estão ali para garantir que aquela união aconteça tranquilamente em todos os seus termos. Em um casamento judaico daquela época, o amigo do noivo era aquele que cuidava de todos os detalhes para que a festa acontecesse sem problemas. Ele inclusive era responsável por liderar a comitiva que levava o noivo até o local onde ele seria unido à sua esposa. Ele cuidava de tudo sem jamais tirar os holofotes do casal, sem jamais tirar todas as atenções que eram dadas aos noivos que estavam ali para firmar o matrimônio. No meu casamento aconteceu algo parecido com isso aí. A gente teve um cerimonial cuidando de tudo, e aí após a cerimônia, ele trouxe um lanchinho para a gente, né? A gente estava tirando foto, e aí ele trouxe um lanchinho, porque a gente estava com fome, e aí no meio do lanchinho, um molinho de salgadinho caiu no meu terno. Aí eu olhei assim, falei: tá, rapaz, e agora? Como é que eu vou limpar isso? Aí eu olhei para o cerimonial e disse: olha, rapaz, veja se você acha um paninho para limpar o meu terno. Ele olhou para mim e fez: relaxa aí. Aí pegou a própria blusa e fez assim, e limpou a sujeira. Disse: fique tranquilo, aqui você não vai se aperrear com nada. Essa é basicamente a ideia que está sendo apresentada aqui. João se apresenta não como o noivo, mas como o amigo do noivo, que está ali para garantir que tudo ocorra bem. Esse amigo é aquele que se alegra quando ouve a voz do noivo, sabendo que ele está chegando. Olha, o noivo está chegando, o casamento vai acontecer. O amigo é aquele que se alegra quando ouve os votos do noivo perante a sua esposa. É por isso que João diz: esta alegria já se cumpriu em mim. O fato de as multidões deixarem de procurar João para procurar Cristo não era um fracasso, mas era um perfeito indicativo de sucesso ministerial. Era um perfeito indicativo de que a tarefa dele estava cumprida. O que deixava esse homem feliz não era o crescimento da sua popularidade. O que deixava esse homem feliz não era quantos seguidores ele poderia ter, quantos aplausos ele receberia, quanto reconhecimento ele teria. O que deixava João feliz era ver a igreja se unindo a Cristo Jesus. Os discípulos disseram: mestre, as pessoas estão te abandonando para seguir a Cristo. João respondeu dizendo: louvado seja Deus, porque isso completa a alegria do meu coração, foi para isso que eu vim. O que esse profeta quer é ver Cristo reinando poderosamente, enquanto a igreja se prostra aos seus pés. É por isso que no versículo 30, ele apresenta uma das declarações mais poderosas que ele pôde trazer em seu ministério. João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, é necessário e é bom, é agradável a Deus que Jesus se torne cada vez maior, cada vez mais glorioso, e eu cada vez menor, ao ponto de desaparecer completamente, para que Cristo seja o centro das atenções. Para que serve um mensageiro depois que o rei chega? Para que serve? O mensageiro está ali anunciando a chegada do rei, mas para que ele serve depois que o rei chega? Quando a missão do mensageiro termina, a multidão deve ir embora seguindo apenas o rei. João Batista está nos deixando claro que no reino de Cristo, quem recebe a glória é somente o próprio Cristo. No reino dos homens, os homens recebem a glória, mas no reino de Cristo, a glória é somente de Cristo. Enquanto os servos diminuem, enquanto os servos são humilhados, toda a glória é dada ao dono da igreja. O dono da igreja permanece crescendo, sendo exaltado acima de todas as coisas. Meus queridos irmãos, é um tremendo erro
um tremendo erro, um tremendo equívoco, quando nós buscamos glória para nós mesmos. É um tremendo erro quando nós buscamos a nossa autoexaltação, o nosso próprio crescimento. O nosso coração é enganoso e ele tenta constantemente nos fazer achar que nós somos dignos de elogios. Ele tenta constantemente nos fazer achar que nós somos dignos de aplausos. Quem somos nós? Nós somos pecadores, frágeis, imperfeitos, limitados. Não há nada em nós que nos faça dignos de honra. Quem nós somos diante do Senhor? Toda exaltação e todo louvor devem ser dados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele leva os pecadores até Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a luz do mundo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. O propósito principal da nossa vida é glorificar o nome de Cristo e ter alegria nele para todos sempre, porque na eternidade nós nos encontraremos com o nosso Salvador. Convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. Somente Jesus Cristo é o dono da igreja. Por isso, meu querido irmão, a Ele a honra, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas então, o que é que nós podemos aprender e trazer para o nosso coração? O que é que você pode levar para a sua casa? Você é crente, meu irmão, amém? Amém. Se você hoje pode abrir a sua boca para dizer que é cristão, se você hoje pode afirmar com toda convicção que o Evangelho mudou a sua vida, te transformando em um filho de Deus, você que antes era filho da ira e da desobediência, se você pode afirmar isso com sinceridade, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje, não porque você é melhor que as pessoas que estão lá fora. A sua conversão aconteceu não por causa dos seus talentos, ou da sua inteligência, ou da sua capacidade cognitiva. A sua conversão aconteceu não porque você é uma boa pessoa, não porque você tem méritos o suficiente para Deus te tornar um crente. A sua conversão aconteceu, meu querido irmão, porque um dia Deus foi gracioso e misericordioso para contigo. Porque um dia Deus decidiu te amar. Hoje você é crente porque um dia Deus resolveu te chamar mediante o poder do Evangelho. Nós jamais escolheríamos o Senhor. Você acha que a gente escolheria a Deus? Não! Nós jamais iríamos até Deus por conta própria. Muito pelo contrário, a nossa tendência natural é virar as costas para Ele, rejeitá-lo, odiá-lo. O mundo odeia Deus e nós estávamos nesse mundo. Nós também odiávamos a Deus. A nossa salvação só é possível porque o Senhor é quem vem ao nosso encontro, nos chamando, nos ressuscitando, nos convertendo, operando em nós o lavar regenerador do Espírito Santo. Louvado seja Deus porque Ele teve misericórdia de nós. Louvado seja Deus porque Ele nos preencheu com a sua maravilhosa graça. Louvado seja Deus porque um dia Ele resolveu nos chamar. Um dia Ele abriu os nossos olhos. Um dia Ele destapou os nossos ouvidos e nos preencheu com o poder do seu Espírito. Mas lembre-se de uma coisa muito importante: você não foi chamado por Deus para viver de qualquer jeito. Deus não te chamou para te deixar à vontade, vivendo de maneira confortável, da maneira que você acha melhor. Sabe qual é o chamado do Evangelho? Implica em você se arrepender dos seus pecados, todos eles. Implica em você crer no nome de Cristo. Mas crer no nome de Cristo não é somente acreditar que Ele existe ou que Ele é o Filho de Deus. Crer no nome de Cristo significa dizer que você vai viver a sua vida para a glória de Deus. Cristo te convoca, meu querido irmão, e te chama como crente, como servo dEle. Ele te chama a ser obediente à palavra. Onde? Em todos os lugares. Você deve ser santo e obediente a Deus dentro da sua casa.
como marido, como esposa, como filho, deve ser santo dentro da sua casa, na sua família. Você deve brilhar a luz do Evangelho a partir da sua casa. Você é chamado a ser santo e obediente a Deus no seu ambiente de trabalho, onde você não vai compactuar com os erros dos seus colegas, com os pecados dos seus colegas de trabalho. Você é chamado a ser santo e obediente a Deus na faculdade, na escola, no meio da rua, onde as pessoas estão fazendo tudo que não presta, mas você não é assim. Você anda na contramão do mundo, ainda que isso implique perder amigos, porque você ama mais a Cristo do que os seus amigos. Tudo na sua vida, em todos os lugares, deve exaltar e glorificar o nome de Cristo Jesus. A nossa vida só tem sentido se nós a vivemos para a glória de Cristo. A nossa vida só tem valor se nós a vivemos para a glória de Cristo. E sabe uma forma de você fazer isso? É servindo no reino de Cristo. Lembre-se de uma coisa, meu irmão: crente que não serve, crente que não trabalha para Deus, talvez não seja crente. Porque uma das implicações mais importantes da nossa fé é o serviço. E serviço não para barganhar com Deus, para Ele te abençoar porque você faz coisas para Ele. Não! O mais importante na sua vida é o relacionamento com Deus. Deus não precisa do nosso serviço, Ele não tem necessidade do nosso serviço, mas Ele nos chama ao serviço. Veja, para que é que Deus nos dá dons e talentos? Porque esses dons que nós temos, os talentos que nós temos, as capacidades que nós temos, é Deus quem nos dá. E para quê que Ele nos dá? Será que é para nós usarmos para a nossa própria glória, o nosso próprio prazer? Não! Deus nos dá dons e talentos para que nós possamos servi-lo com esses dons e talentos. Isso acontece obviamente lá fora, quando você estuda, quando você trabalha, quando você cuida da sua família. Isso acontece lá fora, mas acontece também aqui dentro, no meio da igreja, ao lado dos seus irmãos, no reino de Cristo. E isso de diversas formas. Porque as pessoas muitas vezes pensam que servir a Deus é somente aquele que prega, aquele que toca, aquele que canta, aquele que sabe dirigir uma liturgia do culto da escola bíblica dominical, ou então dar um estudo. Isso é serviço? Claro que é. Pregar é servir a Deus, cantar é servir a Deus, fazer uma liturgia, tocar um instrumento, tudo isso é servir a Deus, mas não é só isso. Você pode servir a Deus de várias formas. Seja ajudando a pintar a parede da igreja, que está feia já a pintura, seja carregando as cadeiras para um local de culto. Olha, vai ter um culto na casa do irmão fulano, precisa de gente para carregar a cadeira. Aí você diz: eu vou carregar as cadeiras, eu vou ajeitar o local do culto. Seja imprimindo material da aula das crianças. Eita, está precisando de impressão, eu imprimo, tome aí as atividades das crianças. Seja dando carona para um irmão que não tem um carro. Você não vai a pé não, meu irmão, deixa eu levar você em casa. Seja ajudando na mídia da igreja, tirando foto, fazendo vídeo, ajudando no som, para que o ambiente esteja adequado para o culto. Você pode servir a Deus ajudando na arrumação do templo, como as irmãs fizeram há pouco tempo atrás, organizando aqui esse quarto, aquele quarto, lá em cima a cozinha. Existem tantas formas de nós servirmos a Deus. Nós pensamos que servir a Deus é preparar um sermão, e quem disse que é somente isso? Você acha que o sermão do pastor tem um valor melhor de serviço diante de Deus do que a irmã que faz uma ajuda na limpeza, na arrumação da igreja? Você acha? Claro que não. O valor é o mesmo. Você acha que o estudo que é dado na escola bíblica dominical é melhor aceito por Deus do que o irmão que ajuda a mover os bancos da igreja e organizar o templo? Claro que não. É o mesmo valor. Meu querido irmão, lembre-se de uma coisa muito importante: não existe crente inútil no reino de Deus. Às vezes tem crente que pensa assim: mas eu não sei fazer nada. Se você parar para pensar, você vai descobrir alguma coisa que você consegue fazer para o Senhor. Não existe crente inútil, porque todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos concede, até mesmo para receber pessoas na porta da igreja. A igreja agora tem um ministério de recepção. Você acha que isso não é um bom serviço? Receber pessoas, receber os visitantes, isso é serviço a Deus. Todos nós temos dons e talentos, nem que seja para você apertar a mão e dar um sorriso para um visitante e dizer: seja bem-vindo, fique à vontade, sente, se precisar de alguma coisa pode falar comigo. Deus nos capacita e nos dá talentos para que nós possamos servi-lo.
Por isso, meu irmão, você deve urgentemente procurar os presbíteros da igreja, procurar o pastor e dizer assim: pastor, presbíteros, eu quero servir de alguma forma, eu quero fazer alguma coisa, me ajude a encontrar uma forma de servir ao Senhor. Uma das coisas que eu tenho feito com o pessoal discipulado, tanto a primeira turma quanto a turma de agora, é arrumar serviço para eles. Eles estão pensando que vão virar crente e membro da igreja vai ficar de boa. Vai não, é trabalhar, já tem um bocado trabalhando já. Não seja um crente esquenta-banco, meu irmão. Você não foi chamado para ser um crente esquenta-banco, que fica sentado e não ajuda em nada, que não faz nada. Você não foi chamado para isso. Porque tem tanta gente que acaba vivendo a fé dessa forma, não se disponibiliza, não quer fazer nada, não quer, porque se quiser, vai achar alguma forma de servir. Meu querido irmão, se nós participamos do reino de Cristo e não servimos de alguma forma, nós estamos pecando contra Ele. Nós estamos pecando contra Ele. Lembre-se, meu irmão, tudo que você fizer, uma coisa muito importante: não faça para os homens verem, não faça para que o pastor veja, para que os presbíteros vejam, faça para a glória de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós queremos trabalhar na igreja somente se for para sermos elogiados, para sermos aplaudidos, para sermos vistos de alguma forma. Nós só queremos trabalhar se o pastor lembrar de mim e olhar para mim e me elogiar depois que eu trabalhar. Nós queremos aparecer. Essa é a verdade muitas vezes. Eu já estive diante de tantas pessoas, não estou falando daqui, obviamente, mas ao longo da minha caminhada, já estive diante de pessoas que queriam fazer coisas apenas se fossem coisas que colocassem elas nas vistas das outras pessoas. Porque se fosse um trabalho nos bastidores, que ninguém fosse ver, ela não queria fazer. E a pergunta é: quem que você está querendo agradar, meu irmão? O pastor da igreja? Os presbíteros? O seu irmão, para que ele bata palma? Eita, rapaz, como você é desenrolado. Quem que você está querendo agradar? Os homens? Ou você trabalha para agradar a Deus? Você trabalha para que o nome de Deus seja exaltado, ou para que você seja reconhecido e a sua popularidade cresça dentro da igreja? Lembre-se que nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos. O verdadeiro protagonista da história se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. E existem tantos crentes que são crentes, mas infelizmente têm trabalhado para a sua própria honra. E isso não se restringe à membresia normal da igreja. Pastores mesmo, pastores, pregadores, missionários, que fazem tudo com excelência, mas no final das contas eles querem a proclamação do próprio nome. E isso me faz lembrar do que Paulo falou em certo momento, quando estava acontecendo isso com ele, onde pregadores da igreja de Roma estavam pregando muito, pregando o evangelho, mas era porque Paulo estava preso e eles queriam ser mais populares que Paulo. Vamos aproveitar que Paulo está preso e vamos pregar mais ainda. Você acha que não tem gente que faz isso hoje? Faz. Pastores, pregadores, fazem isso hoje. Pregam, e pregam muito bem, mas no final das contas o objetivo final é a glória do seu próprio ego. É para que eles possam ouvir: pastor, o senhor pregou tão bem, o senhor prega tão bem, o senhor fala tão bem, e aquilo enche o ego deles. Existem homens assim, e todos nós, não somente pastores, mas todos nós, devemos guardar o nosso coração, porque essa é a tendência de cada um de nós. Nós devemos abrir a boca, meu irmão, para dizer a mesma coisa que João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. As pessoas devem olhar para nós e enxergar a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, louve a Deus porque Ele te salvou, louve a Deus porque Ele te tornou um filho de Deus, mas se disponibilize para trabalhar para Ele, e não faça isso com as motivações erradas. Faça isso para que você possa participar da expansão do reino e do crescimento do nome de Cristo Jesus. Em uma sociedade onde todos estão buscando a própria glória, nós devemos viver exclusivamente para a glória do nosso Salvador. Amém?